vamos falar do princípio da liberdade probatória. Bom, no processo penal está em jogo o direito de liberdade, né? Então, por isso, como está em jogo o direito de liberdade, há uma liberdade grande aí em matéria probatória, justamente para proteger o direito de liberdade. Bom, o princípio da liberdade probatória significa que as partes podem produzir qualquer espécie de prova, as provas podem ser produzidas em qualquer momento e versar sobre qualquer tema. Então tem esses três aspectos. Admite-se qualquer espécie de prova, as provas podem ser produzidas em qualquer momento e as provas podem versar sobre qualquer tema. Então vamos lá, as espécies de prova. Então, desde que lícitas, se admite no processo penal todas as espécies de provas. Ok? Temos algumas exceções aqui. Primeiro, em mandado de segurança e habeas corpus. Mandado de segurança e habeas corpus não é possível prova testemunhal nem prova pericial, né? Porque essas ações não têm dilação probatória, não tem fase processual para produzir. Então, uma exceção. Uma outra exceção, é proibido a apreensão de documentos em poder do advogado do réu. Proibido apreender documentos em poder do advogado do réu, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Parágrafo 2º do artigo 243. Então, é proibido a apreensão de documentos em poder do defensor do réu, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Parágrafo 2º do artigo 243. Terceira exceção, segredo profissional, né? Artigo 207. As pessoas que têm o dever de guardar segredo profissional, médico, padre, ok? Eles estão proibidos de depor, salvo se o titular do segredo autorizar. E mesmo assim eles vão depor se quiser, tá? Então as pessoas que têm o dever de guardar esse segredo não podem depor, se eventualmente eles prestarem depoimento, o depoimento é nulo. Eles só vão prestar depoimento se o titular do segredo liberar, autorizar, e mesmo assim se eles quiserem prestar o depoimento. Bom, o segundo aspecto da liberdade da prova é o momento da produção das provas. Então é bem flexível o processo penal, porque as provas podem ser produzidas a qualquer momento. Ok? Qualquer momento você pode, por exemplo, juntar um documento, pedir uma perícia. As provas podem ser produzidas em qualquer momento. Aqui nós temos também duas exceções. Primeiro, o rol de testemunhas. O rol de testemunhas deve ser juntado na denúncia ou queixa, se for queixa-crime, pela acusação, né? E pelo réu deve ser juntado na resposta à acusação. É o artigo 41 e 396-A. 41 e 396-A. Então, o rol de testemunhas deve ser juntado na peça acusatória, denúncia ou queixa, né, pela acusação, e pela defesa deve ser juntada na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Pena de preclusão para as partes. Não vai poder mais. Claro que o juiz pode querer ouvir de ofício. O juiz pode determinar de ofício a inquirição. E a segunda exceção é no júri. Leitura de documento ou exibição de objeto no plenário do júri tem que ser requerido com 3 dias úteis de antecedência. Ok? Tem que ser juntado já, né? Tem que ser juntado e dar ciência para a outra parte já com 3 dias úteis de antecedência. Então, leitura de documento ou exibição de objeto em plenário do júri só é possível se for juntado com 3 dias de antecedência e dando-se ciência à parte contrária. Artigo 479 do CPP. Não pode chegar lá com um documento e querer mostrar na hora lá para o júri, ok? Muito bem. E o terceiro aspecto do princípio da liberdade probatória é o tema, né? Qualquer tema, qualquer questão, qualquer alegação pode ser objeto de prova, ok? Não há no processo penal restrição, em regra, né? Então qualquer fato, desde que relevante e pertinente, né? Desde que relevante e pertinente, pode ser objeto de prova no processo penal. Então, o réu no processo penal pode provar que é proprietário? Pode provar direito de propriedade? Pode. Ele pode provar compensação? Pode. Pode provar que é credor? Pode. No processo penal ele pode provar qualquer fato. É a regra. Mas temos algumas restrições, alguns fatos que sofrem restrições. Primeiro,
estado civil das pessoas, questão sobre o estado civil das pessoas, casamento, parentesco, isso não pode ser provado no processo penal, se é filho do fulano, se é casado com Beltrano, se o casamento é nulo ou não. Questão sobre o estado civil não pode ser provado no processo penal. E aí, o que vai fazer? O juiz suspende o processo penal e aguarda o julgamento do cível. Se não houver nenhuma ação no cível, o fato é tido como não provado. Alega que é filho. Bom, se tiver uma ação de investigação, suspende o processo penal até aguardar o julgamento. Agora, se não tiver uma ação, não é filho. O fato é tido como não provado, que não vai poder provar que é filho no processo penal. Então, questão referente a estado civil, casamento, parentesco, não pode ser provado no processo penal. Então, a solução, suspende o processo penal e aguarda o julgamento do cível. Se não houver nenhuma ação no cível, o fato é tido como não provado. Uma outra exceção é a idade, né? A idade tem que ser provada através de certidão de nascimento ou documento hábil, ou algum documento hábil. Súmula 74 do STJ. Súmula 74 do STJ. Tem que provar através de certidão de nascimento ou documento hábil, por exemplo, RG. Ok? Uma outra exceção, a morte. A morte também tem que ser provada através de certidão de óbito. Não se pode provar a morte por guia de sepultamento, por exemplo. Tem que provar através de uma certidão de óbito. Uma quarta exceção é fatos irrelevantes, impertinentes e protelatórios. Fatos irrelevantes, impertinentes e protelatórios. Artigo 401, parágrafo 1º do CPP. O juiz indefere, né, a prova desses fatos irrelevantes, impertinentes e protelatórios.